Fed, inflação, as previsões por parte do Banco Mundial e a época de apresentação de resultados que se vai iniciar nos Estados Unidos. Estes assuntos e muito mais no Market to Market desta semana. Fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade dos mercados e da economia. E como sempre tenho comigo o Pedro Lino para me ajudar nesta tarefa. Olá, Pedro. Olá, bom dia, Bárbara, Filipe e todos que nos veem hoje. E também Filipe Garcia. Olá, Filipe, hoje aqui no novo cenário. Olá, viva! Pois é, estou no escritório da IMF, tenho feito ultimamente de casa, não é? No teletrabalho. Hoje não é teletrabalho, mas também estou sozinho aqui, portanto a diferença é só mesmo no cenário, porque está tudo em casa ainda. A Muito pandemia bem. está a largar-nos, mas vai largar, já vamos falar disso, Muito bem. Então, hoje temos vários assuntos aqui da economia a resultados. Vamos começar aqui pela Fed e os sinais que têm sido dados por Jerome Powell. Pedro, que leituras é que podemos fazer das últimas informações que têm saído por parte da Reserva Federal norte-americana? Bem, o que nós temos vindo a assistir é uma mudança de linguagem, não só no que diz respeito à inflação, que em vez de temporária já pode ser mais permanente, mas também relativamente à política monetária. Esta semana, Jerome Powell foi ouvido para a sua confirmação como Presidente da Reserva Federal e ele tentou pôr um pouco água na fervura no que respeita à velocidade com que as taxas podem vir a subir ou até à retirada de estímulos por parte da Fed. É um facto que é um dado certo que a partir de março vamos ter uma primeira subida de taxas de juros e o mercado agora prevê entre 3 a 4, já está a incorporar nas últimas semanas 4 subidas de taxas de juros em 2022, mas Jerome Powell o que veio dizer é que, bem, a questão da diminuição do balanço, que é a segunda ferramenta que ele tem para retirar os estímulos, isso vai ser discutido e provavelmente mais para o fim do ano e iremos ver consoante a evolução da economia. Ora, isto quando se previa que ele pudesse começar até mais cedo a diminuir o seu balanço. E eu acho que aqui eu acho que tem a ver com a questão do impacto da subida das taxas de juros e o facto de termos uma economia muito mais endividada. Ou seja, uma subida de 0,25% há cerca de 3 ou 4 anos teria um efeito na economia diferente do de hoje, porque hoje as economias estão mais endividadas. E eu acho que isto há de ser genérico e transversal a todos os bancos centrais. As subidas que se vão verificar nas taxas de juro, existe uma necessidade de alguma normalização, porque, como tínhamos vindo a falar, tanto dinheiro teria que criar inflação, mas também há aqui um pouco de cautela, porque uma subida expressiva das taxas de juros de longo prazo podem ter um impacto negativo na cotação das ações, como vimos esta semana, mas também na transição energética, porque nós não nos podemos esquecer que na próxima década, para atingirmos os objetivos de transformação da economia em termos de ambientais, sustentabilidade e atingirmos o 1,5 grau de subida máximo da temperatura, vai ser necessário trilhões de investimento. E se as taxas de juros começarem a subir, se os investidores começarem a perder dinheiro, o financiamento também vai começar a escassear. Por isso há aqui uma dinâmica e foi interessante perceber que as taxas de juros a 10 anos que tinham subido substancialmente nas últimas 2 semanas, incorporada a quarta subida de 2022, praticamente estagnaram, estão entre 1,75 e 1,80. E eu acho que esta menor progressão indica isso mesmo. A Fed há de querer uma normalização das taxas de juro, que irá demorar muito tempo, mas de uma forma mais faseada. Ok. Filipe, que leitura então é que fazes? Bom, eu faço desde logo esta leitura, que é, nos instrumentos de política monetária dos bancos centrais, há uma parte que é mais soft, mas que talvez seja a mais importante de todas, que é a gestão das expectativas. E creio que aquilo que o Jerome Powell veio agora fazer foi tentar calibrar precisamente um bocadinho as expectativas, porque nós já percebemos que
em termos de taxas de juros, os bancos centrais estão parados, os principais bancos centrais estão parados há anos, e, no entanto, o mercado de taxas de juros, quer seja de monetário, quer seja obrigacionista, mexe na mesma bastante. Isto tem tudo a ver com a gestão das expectativas. E aquilo que Powell tentou fazer, penso que foi precisamente colocar água na fervura, como disse o Pedro, porque a reação às últimas minutas, ou às minutas da última reunião da Fed, tinha sido bastante forte. Os mercados tinham incitado uma correção bastante pronunciada, e havia aqui, de facto, receios de que o apoio monetário pudesse, pura e simplesmente, desaparecer rapidamente, e que isso seria mau para os mercados e para a economia. Olhando realmente para as taxas de juros, escorrendo aqui da cábula, não sei tudo de cor, mas com taxas de juros entre 0 e 0,25, nós temos os 2 anos a 0,92, temos os 5 anos também norte-americanos a 1,5, os 10 anos a 1,75 e os 30 anos a 2,09 ou 2,10%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, mesmo que se assuma que vai haver um conjunto de subida de taxas agora neste ano, que essa subida vai ser muito moderada, vai ser, digamos, de uma dimensão bastante pequena, porque aquilo que se prevê é que essa taxa terminal dos juros da Fed não seja muito mais do que 1%. Finalmente, acho que não podemos esquecer que vamos ter eleições nos Estados Unidos, as midterms, em novembro. Este ano será sempre um pouco complicado em termos de economia, até por aquilo que vamos falar mais à frente, e se vamos retirar apoio fiscal, se vamos retirar apoio monetário, quer dizer, pode-se estar aqui a gerar uma desaceleração nos Estados Unidos que possa vir a ter um impacto forte nas eleições. E apesar de ainda se dizer que os bancos centrais são independentes, não podemos esquecer que houve uma negociação relativamente longa para a recondução de Powell como presidente da Fed, e, portanto, eu creio que para a Fed tentar ser neutra no processo eleitoral também precisa de não transmitir uma mensagem de que vai subir demasiadamente os juros muito depressa, e acho que foi isso que ele tentou fazer. Muito bem. E esta semana tivemos também aqui os números da inflação nos Estados Unidos. E, de repente, aparece-nos um número aqui de 7%. O valor mais elevado em 40 anos, desde 1982. E aqui no Market to Market, mesmo com o nosso interregno, a inflação é tema recorrente. E vamos continuar a ter a inflação como tema recorrente. Pedro, o que é que isto quer dizer, uma inflação cada vez menos transitória? Já ninguém se atravessa com os transitórios. Que leitura é que fazemos destes dados que mostram então uma inflação a atingir 7%? Na realidade, o que temos é um aumento do imposto. Um imposto invisível que as pessoas não se apercebem, mas que se reflete na perda de poder de compra e que está cada vez mais alto. Nós já tínhamos discutido ainda o ano passado que provavelmente estas subidas de inflação teriam que se materializar mais cedo ou mais tarde, não só pela base, mas também pelo facto de terem sido injetados mais de ora não digo 3, mas provavelmente 5 ou 6 trilhões de dinheiro novo nas economias, e isso tem um efeito depois na prática. E o que vemos é que desde 1982 que não tínhamos uma taxa de inflação tão elevada. O que é que isto significa? Significa que não existindo, é que esta inflação é diferente, porque não sendo uma inflação que seja suportada pelo aumento de salários, esta é uma inflação diferente porque vai originar maior disparidade nas classes sociais, porque o que nós estamos a ver é que os salários não aumentam. Os preços estão a aumentar, o que significa que temos este imposto cada vez mais elevado e a perda de poder de compra. Quem não consegue investir, seja em ativos financeiros, em ativos reais, quem não consegue mitigar esta subida de preços, o que está é lentamente, ao longo dos anos, a perder poder de compra e a ficar mais pobre. E esse tem que ser um motivo de preocupação, porque aumenta a disparidade na própria sociedade. E o que vemos é que o que contribuiu para a subida, principalmente, foi o preço da energia. Como vemos, na Europa também temos tido problemas, seja da eletricidade, temos vindo a falar, seja do gás. Agora o petróleo está-se a aproximar também já superou os $80.
Depois temos os carros usados e os automóveis e os caminhões, e tem a ver também com a disrupção nas fábricas, seja de chips, seja nas componentes automóveis. Também a habitação tem vindo a subir pouco a pouco e, se repararmos, na comida, na alimentação, vemos que há uma subida de cerca de entre 6 a 6,5% ao ano. Ora, mais uma vez, é muito quando os salários não aumentam, não só nos Estados Unidos, mas como na Europa, não aumentam nessas dimensões. Aliás, se recordarmos as palavras do vice-presidente do BCE, ele referiu que uma das condições para manter a política monetária baixa seria não existirem aumentos salariais significativos, o que até parece uma contradição, mas o que é facto é que eu também não vejo que muitas empresas consigam incorporar aumentos de custos nos salários de 7 ou superiores ou iguais à da inflação, porque isto é uma inflação muito específica, não tem a ver com a expansão da economia de uma forma generalizada, não tem a ver com o aumento de um dia para o outro das vendas, ou seja, muitas empresas, se quisessem, também não conseguiam aumentar os seus colaboradores. Por isso é que isto é uma situação que eu acho perigosa, que é uma inflação que, por um lado, também não pode ser acompanhada, mas, por outro, vai originar mais pobreza no mundo. E nós estamos aqui a falar de uma inflação nos Estados Unidos, mas isto acaba por ter aqui um efeito cadeia, não é? Ela acaba por ser exportada, porque mesmo as empresas norte-americanas, refletindo nos preços, o consumidor de produtos como uma Apple, ou seja, mesmo que ele seja fabricado na China, este reflexo, não é, com as empresas globais, refletindo-se no produto, acaba por nos afetar a todos, ou seja, não é apenas uma coisa dos Estados Unidos, Filipe. Não, até porque também aquilo que causa esta inflação, e o Pedro toca muito bem no ponto da fonte desta inflação, são fenómenos globais, não é? São fenómenos ao nível das cadeias de abastecimento, subida de preço das commodities e de energia. E isto acaba por afetar tudo. E acaba por provocar aquilo que o Pedro dizia, que é uma migração do rendimento de uns para outros, não é? Portanto, aqueles que estão mais ligados ao ciclo das commodities e da energia tendem a ser beneficiados, por contraponto, todos aqueles que não estão aí. Aliás, é por isso também que eu sou bastante cético relativamente à solução da subida dos juros como um combate a esta inflação. Porque os juros não resolvem problemas logísticos, os juros não resolvem o problema do gás natural estar em máximos históricos, ou de a eletricidade estar em máximos históricos, ou de o petróleo também estar em valores acima de $80. E depois temos coisas curiosas, como por exemplo, os números do emprego que saíram na sexta-feira passada nos Estados Unidos mostraram que a taxa de desemprego está em 3,9%, o que é um nível baixíssimo, ou seja, estamos a falar daquilo que quase que se considera ou que se chama a economia do desemprego friccional, ou seja, é difícil vir abaixo destes níveis. E o número de empregos que temos na economia dos Estados Unidos é muito abaixo daquilo que tínhamos na pandemia. Ou seja, o que há é muito mais gente fora do mercado de trabalho. Portanto, também na questão salarial, que até agora não tem sido, ou não tem sofrido, digamos, esse reflexo em termos de aumento, devido, de facto, à incapacidade da economia de muitas empresas de aguentarem esses aumentos. O que é que está a provocar? Como os salários não sobem, o que temos é muita gente a desistir também de estar no mercado de trabalho, e temos também muita tentação por parte dos governos de financiar essas pessoas de modo a que não estejam no mercado de trabalho. Portanto, tudo isto acaba por ser inflacionista. Essa é que é a grande questão. E batem cheio naquilo que o Pedro diz, aumento de desigualdade, que é precisamente uma das ameaças para 2022 e 2023 como fonte de desaceleração económica global. Portanto, sim, a inflação aqui é um problema e não me parece que vá desaparecer tão cedo, de facto. E pegando já aqui nas tuas palavras, então já que lançaste aqui a bola, vamos olhar para, no fundo, aqui as previsões do Banco Mundial, que realizam aqui um corte das previsões de crescimento causado aqui por um conjunto de situações, algumas dessas que já estavas a mencionar, mas o que é que está a levar que o Banco Mundial esteja menos otimista?
É verdade. Está menos otimista e aquilo que se espera é que o FMI, quando anunciar as suas previsões, vai fazer o mesmo. Ou seja, vai fazer um corte nas previsões de crescimento para 2022, 2023. Nós já tivemos hipótese há uma semana atrás de dar um cheirinho relativamente a este tema, de como um dos riscos para este ano era o da desaceleração. E até pode ser um bocadinho contraintuitivo pensar que se o Covid vai, ou se a pandemia vai mesmo terminar, e eu acho provável, sinceramente, que a pandemia esteja a ficar para trás, por um conjunto de situações que penso que todos nós conhecemos. E seria contraintuitivo dizer que, ao mesmo tempo que isto está a ficar para trás, então a economia não acelera. Quer dizer, é que, de certa maneira, é contraintuitivo. E realmente as previsões do Banco Mundial que estavas a mostrar foram efetivamente cortadas. Esperava-se, portanto, um crescimento na casa dos 4,3% para o mundo e vai ser de 4,1%, mas sobretudo o que se nota aí é uma grande desaceleração face a 2021 e em 2023 uma desaceleração ainda mais pronunciada. Aquilo que aparece nos títulos das notícias e que apareceu no slide que colocaste tem a ver com a nova variante Covid e com as disrupções logísticas. Mas quando vamos a descascar melhor o relatório, vemos que há mais coisas que estão ali por trás e que são até mais importantes, creio eu. Uma é a diminuição do apoio monetário e fiscal às economias, de que ainda agora estivemos a falar. Ou seja, menos apoio monetário por parte dos bancos centrais, menos urgência em colocar dinheiro na economia por parte dos governos, menos urgência e menos capacidade também, tendo em conta a dívida que tem. Portanto, esse é um aspecto relevante. Outro aspecto relevante é esse fardo da dívida, ou seja, a dívida que teve que ser constituída para fazer face à pandemia por parte de muitas empresas, mas sobretudo por parte dos Estados, vai retirar muitos graus de liberdade e capacidade de investimento às economias e aos agentes económicos. E o tema da inflação e da desigualdade, que também já foi aqui falado, que afeta sobretudo os países em desenvolvimento e as economias emergentes, e que fazem com que este aumento da desigualdade não vai acontecer só entre as sociedades ou dentro de cada sociedade, vai acontecer também dentro da economia mundial. Essa projeção é muito interessante porque ela mostra-nos, face aos níveis pré-pandémicos, onde é que se prevê que esteja a atividade económica, e aquilo que se vê é que aquilo que se prevê é que vamos continuar em termos globais abaixo dos níveis de atividade que tínhamos antes da pandemia, mas as economias avançadas vão conseguir recuperar muitíssimo mais depressa. E as economias emergentes e em desenvolvimento vão ficar bem para trás neste processo, muito devido a essa desigualdade de rendimento, também de termos de troca e já agora de taxas de vacinação, porque são países que têm, portanto, taxas de vacinação mais baixas e, portanto, vão continuar a ser afetadas pelas vagas de pandemia, porque isto não vai desaparecer desta maneira, ou de uma maneira assim automática, mas vão continuar a ser afetadas. E, portanto, em resumo, nós já temos falado aqui de como a desaceleração pode ser o grande risco para o próximo ano. Eu próprio tenho vindo a defender que a deriva regulatória que a China tem vindo a implementar, sobretudo desde 2021, finais de 2020, mas 2021, pode ser um fator de indução de desaceleração económica na China, e sendo a China um dos principais motores da economia mundial, também desacelerará o mundo como um todo, e creio que este é um tema muito importante para este ano. E Pedro, relativamente à China, também tens esta visão de que há aqui o risco de um abrandamento na China que pode também condicionar o crescimento a nível global? Sim, sem dúvida. O que nós temos vindo a verificar desde 2008, quando foi a última grande crise, é que o motor do crescimento foi a China, porque tinha capacidade de endividamento e houve uma série de capacidade de desenvolvimento e migração do meio rural para o meio urbano que se está a esgotar. E está-se a esgotar por não só pelo aumento do endividamento, mas também por esta questão regulatória que o Filipe estava a mencionar. Em 2021 nós vimos uma intervenção por parte do governo que já não era, pelo menos provavelmente não era esperada por muitos investidores, nem se via há muito tempo, que foi, por exemplo, as empresas de educação não podem ter lucro. O que originou quedas de 90% nas ações de educação. Mas mais do que a queda das ações é a questão do sinal que se dá ao mercado.
E depois tivemos a regulação do jogo online. É verdade, sabemos que tudo o que é excesso e jogo em excesso, provavelmente também não fará bem. Mas o facto de existir estas restrições de 30 minutos por dia ou 3 horas por semana, e aliado também à queda da Evergrande e do desinflar da bolha do mercado imobiliário, isto traz consequências ao nível do crescimento mundial. E aqui o que nós vemos é que por um lado, as taxas, do lado esquerdo vemos a taxa de poupança dos chineses tem vindo a diminuir, quer dizer, aumentou, mas desde o ano passado tem vindo a diminuir, o que significa que menos capacidade de poder suportar um abrandamento mais forte. Depois, no fundo, os rendimentos também estão a baixar ligeiramente, e o que nós vemos é que é uma capacidade mais reduzida da China conseguir manter um crescimento que esperavam em pelo menos 6% ao ano. O que vemos também é que em termos da construção, que é o gráfico esquerdo, está a abrandar, e vamos entrar agora em território negativo. O ano passado e em 2020, se recordam, a China foi a única economia desenvolvida a crescer, e o que é facto é que houve um grande impulso e grande injeção de dinheiro. Isso foi visto na construção, um pouco por toda a economia, mas o que é facto é que agora, e também tendo em conta tudo o que aconteceu com o Evergrande e todas essas repercussões no mercado imobiliário, vamos ter um forte abrandamento. Não vamos ter uma queda abrupta como se pensou em agosto, setembro, quando o problema da Evergrande surgiu, mas vamos ter algo mais controlado, como já se percebeu. Mas esse mais controlado significa também o soft landing, um abrandamento. E o abrandamento, quando as outras economias também do mundo estão a abrandar, isso significa que o crescimento mundial já viu melhores dias. Depois temos ainda todos estes, não só constrangimentos logísticos, mas esta guerra comercial Estados Unidos-China latente, porque ela continua. Podemos não falar tanto nela, mas o que é facto é que isto continua e irá estar nos próximos anos, provavelmente, nos próximos 2 anos, em cima da mesa. E eu não sei até que ponto, e acho que foi o Filipe no último Market to Market que referiu os conflitos geopolíticos. Eu acho que provavelmente até estamos a menosprezar alguns acontecimentos geopolíticos, e este da guerra comercial Estados Unidos e China, que de vez em quando fala, depois deixa-se falar, mas não nos podemos esquecer que as taxas continuam em vigor, as taxas aduaneiras, todas as tarifas que foram colocadas por Trump, elas continuam, e a situação não melhorou. Por isso, havendo uma retração um bocadinho nesta globalização que estava a existir, é natural que também o crescimento continue a abrandar. E depois de notar que no gráfico que foi mostrado anteriormente relativamente à Europa, quando o Filipe estava a falar, é que a Europa em 2023 abranda substancialmente outra vez. Em 2023 temos Europa, que é o segundo a contar de baixo, que basicamente cresce metade de 2022, e isso vamos ver como é que o Banco Central reage, e por alguma razão temos Christine Lagarde a reiterar que esta inflação é temporária e jura a 7 pés que isto irá continuar a ser temporária, porque ela não tem tanta margem de manobra como nos Estados Unidos, e percebe que o euro vai ser a única forma de segurar, em termos políticos, outra vez a União Europeia, porque eu acho que não devemos ter dúvidas. Vamos ter outra vez instabilidade na União Europeia, e quando o crescimento abrandar, quando os governos precisarem de gastar outra vez, como o Filipe também estava a dizer, em subsídios para manter as pessoas subsidiadas e alegres, vai faltar dinheiro e vai ter que acontecer alguma coisa. E por isso é que estamos a protelar uma subida de taxa de juros, porque isso terá um efeito nas economias da zona euro ainda mais brutal. E certamente este vai ser tema recorrente dos nossos próximos Market to Market. Uma nota relativamente a um acontecimento, um momento, que é a Earnings Season, que arranca amanhã. Amanhã começa a Earnings Season nos Estados Unidos, e são os bancos que dão o pontapé de saída. Pedro, o que é que podemos esperar, assim, sucintamente? Sim, começa o JP Morgan, Citigroup e o Wells Fargo amanhã. Podemos esperar que, estima-se que as empresas apresentem um crescimento de 21,7%, as empresas do SP500, o que significa o quarto trimestre
com crescimentos superiores a 20%. É realmente uma recuperação notável. Espera-se que o setor da energia, materiais, suba, mostre uma aceleração nas receitas substancial, no caso da energia, então um crescimento de cerca de 66% nas vendas, o que é também, lá está, mais uma vez vimos também de uma base baixa, mas o que é facto é que o mercado, as empresas vão agora demonstrar porque é que o mercado subiu e recuperou no último ano. Estão a apresentar, no fundo, vêm de encontro às expectativas. E depois, em termos de ganhos, o que se estima é que as empresas industriais e de materiais apresentem evolução nos resultados superiores a 50%. Ou seja, espera-se uma boa earning season, mas aqui o que eu acho que vai ser mais importante é perceber o outlook que as empresas vão dar. Ou seja, se vamos ter eu acho que não é possível termos crescimentos de 20 e tal por cento ao trimestre, por isso isto também há de ter que abrandar, mas é perceber, por exemplo, as empresas tecnológicas e que ainda dão prejuízo e que estão mais ligadas à disrupção, perceber como é que esta subida de taxa de juros, que já se está a materializar há 10 anos, irá impactar no seu negócio, quais são essas taxas de crescimento, se irão manter ou não, e as perspectivas para os próximos trimestres. Eu acho que vai ser mais importante do que este crescimento de 21% que já estamos à espera. Filipe, qual é que é a tua visão para este arranque da earning season? Sim, eu acho que vai estar tudo muito mais à espera das perspectivas do que propriamente dos resultados. Pronto, salvo alguma surpresa. Eu acho é que lá está, a pandemia e tudo aquilo que estamos a falar há um bocadinho sobre o aumento da desigualdade também se verifica depois ao nível das empresas. O S&P 500 é uma empresa de incumbentes, é um índice de empresas incumbentes, ou seja, dos líderes de mercado de quase todas as áreas de negócio onde elas se inserem. E eu fico com a sensação que esta pandemia aumentou o poder dos incumbentes em todos os setores. E, portanto, é de esperar que, digamos, como resultado deste processo, que estas maiores empresas fiquem cada vez maiores e com cada vez mais lucrativas. Agora, há ali um aspecto curioso que são os financials, e é por aí que vamos começar a earning season, e os resultados já foram bons, e as taxas de juros ainda não tinham subido, não é? Portanto, adivinha-se um ano interessante para as empresas financeiras e que foram das que tiveram até, em termos de crescimento de vendas ou de receitas, enfim, estiveram na parte de baixo dos melhores setores, e se calhar em 2022 vai ser o contrário. E vamos estar cá para fazer então a análise nas próximas semanas dos resultados que forem saindo. Agora é tempo então de Market Update. Para ativo da semana, o ativo em destaque que selecionámos aqui foi o crude. Não é verdade, Pedro? Porquê o crude em destaque aqui no nosso Market to Market esta semana? Bem, o crude tem sido, e o preço do petróleo e da energia tem sido um dos motores do crescimento da inflação. E o que nós estamos a ver é que, mesmo apesar de algumas intervenções, seja a China e os Estados Unidos, que há umas semanas libertaram alguns barris de petróleo, o que estamos a ver é que o crude está neste momento a cerca de 83 dólares e está-se a aproximar dos máximos
não só do início deste ano, mas também de 2014. E eu acho que provavelmente, tendo em conta esta tendência, podemos ter o crudo do petróleo nos 100, 110 dólares, e isso tem a ver com a retoma da economia mundial e os planos de estímulo fiscais que estão em implementação, mas também o facto de ter existido um desinvestimento forte nos últimos anos, ou ausência de investimento na indústria petrolífera, um pouco por ser a indústria não fazer parte da transição, se bem que muitas empresas petrolíferas estão a investir uma parte dos seus cash flows em energias renováveis, energias alternativas e estão-se a transformar, mas o que é facto é que o consumo de eletricidade e de energia no mundo continua a subir. E acho que esta opção política de fazer das companhias, de se deixar de investir na área do petróleo sem ter uma alternativa, ou sem perceber que o consumo de energia continua a subir, vai trazer consequências. E traz consequências porque, ainda há pouco também, como o Filipe dizia, há muitas pessoas agora em casa nos Estados Unidos, a taxa de participação está mais baixa, e o que é que elas estão a fazer? E isto infelizmente é a realidade, muitas estão a minerar criptomoedas, e isso implica um maior consumo de energia, um pouco por todo o mundo, seja de uma forma ou de outra, o consumo continua a subir. E esse impacto é o que vamos ter, não tendo alternativas suficientes num curto espaço de tempo. Vamos ter uma pressão contínua para o aumento do preço do petróleo. Também olhas para esta possibilidade de vermos em breve o petróleo a 100 dólares por barril? Filipe? O petróleo é um ativo muito ativo, não é? Quer dizer, mexe muito o preço. Ainda estava na pandemia, tivemos aquele famoso episódio de termos cotado abaixo de zero no contrato de futuros de maturidade mais próxima, e agora já estamos outra vez a falar em 100. Portanto, mostra como estas coisas são num ativo ou numa matéria-prima que talvez ainda seja a mais importante de todas, não é? Sim, em termos de curto prazo, o que é que há para dizer sobre isto? Há procuras, têm estado a aumentar, os estoques têm estado a diminuir. Devido a essa procura e também com uma série de constrangimentos logísticos que continuam a existir, mas efetivamente a grande, digamos, a investment story é mesmo essa, ou seja, é a falta de investimento que tem havido por parte das empresas incumbentes, lá está, e pode-se perguntar assim, mas então não estão a investir? Como assim? Se dá para continuar a ganhar dinheiro, isto é um mercado que não vai desaparecer de um momento para o outro, porque é que estão a desinvestir? Nós estamos a desinvestir porque efetivamente o seu scoring ESG, portanto ligado à sustentabilidade... Diz lá o que é que quer dizer a sigla ESG. Sim, Environment, portanto, Social and com Governance. a sociedade e governance, exatamente. Mas, portanto, cada vez mais há uma preocupação das empresas terem uma boa notação nas suas práticas ambientais e, portanto, sempre que fazem investimentos nesta área, isso acaba por prejudicar o seu scoring, permite uma expressão. E, ao mesmo tempo, também é financiamento mais caro. Ou seja, hoje eu consigo levantar dinheiro mais barato para fazer projetos sustentáveis do que para os projetos ligados às energias não renováveis. Só que isto acaba por ser muito bonito, só que a produtividade desta indústria tem vindo a diminuir, não há investimento, não há aumento de capacidade, não é bem assim, há aumento de capacidade, mas não ao ritmo a que a procura aumenta, e isso significa preços mais altos, mas como sempre o mercado exagera para um lado e para o outro, e portanto se calhar vamos para cima dos 100, depois vimos para baixo, e não nos podemos esquecer das tais tensões geopolíticas que também estão aí em cima da mesa. Este tema agora do Cazaquistão, que é um produtor de petróleo importante, também acaba por influenciar este mercado, e já agora não tem muito a ver com isto, mas uma coisa que pouca gente sabe, mas o Cazaquistão produz 40% do urânio a nível mundial, e portanto mesmo para quem está a pensar no nuclear como alternativa, isso está cada vez mais em cima da mesa, também temos que ver que não é isento de problemas ligados às tensões geopolíticas, porque a produção é concentrada numa série de países. Muito bem, as tensões geopolíticas certamente serão tema ao longo deste ano no nosso Market to Market. Agora é tempo do nosso consultório.
E como sempre, temos aqui as duas questões que escolhemos para respondermos no nosso consultório. Nós temos um link que poderá carregar para colocar a sua questão. E vamos começar então pela primeira questão que nos chegou do Fábio. Tendo em conta, pergunta ao Fábio, que estamos a começar a ver uma inflação elevada e um aumento de juros a surgir, continua a ser uma boa opção investir em ações? Se sim, em que setores? Pedro, o que dizer ao Fábio? Fábio, é uma boa pergunta e eu acho que nunca foi tão importante investir em ações, porque à medida que as taxas de juros sobem, as obrigações não são uma alternativa, pelo menos no curto prazo. Ou então só obrigações da yield, ou obrigações mais arriscadas. Eu acho que o mercado acionista tem a vantagem do mercado acionista é que nós temos setores para tudo. Temos setores que são sempre mais penalizados, outros mais beneficiados, e por isso há uma panóplia de escolha. E neste caso que estamos a assistir a uma retoma da economia real, com os programas de infraestruturas em ação, o que vamos ter provavelmente é uma recuperação dos setores de energia, como já estamos a ter, da distribuição, de infraestruturas, as industriais, por contrapartida de um menor crescimento ou uma performance ou uma pior performance relativamente aos outros do setor da tecnologia. Por isso, o que eu acho que está a acontecer é uma rotação de setores dentro dos índices. Claro que os índices, provavelmente, o ano passado subiram 20%, o ano anterior também. Este ano, eu acho que tem menos possibilidade acho que não conseguimos ver, ou não consigo ver crescimento também dessa grandeza, mas provavelmente 9, 10% acho que é possível nos índices, e há setores que devem ser mais privilegiados, como aqueles que acabei de referir. De qualquer das formas, a longo prazo, eu continuo sempre a achar que as ações são um bom, aliás, e têm sido, e vão continuar a ser um bom local para investir, ou um bom investimento, até porque se olharmos para a subida de taxas de juros, nós estamos a falar de 0 a 0,25 agora nos Estados Unidos para 1,25 no fim do ano. Na Europa elas vão continuar negativas ou aproximar-se do zero em 2024, e isso significa que com taxas de inflação de 7%, 5% ou até que seja de 3%, vai existir uma perda de poder de compra nos próximos 4 a 5 anos. Por isso, para mim, as ações continuam a ser o ativo preferido. Pedro, E aproveite. Se me permites só acrescentar uma questão, que é, e não esquecer que as vendas das empresas, quando há inflação, elas representam já a inflação, ou seja, elas já são inflacionadas por si só, e portanto é uma forma de nos protegermos contra a inflação, é precisamente investir nas empresas, porque elas já vendem com os preços, os tais preços mais altos, não é? Portanto acaba depois por se refletir, esperamos nós, ao nível dos lucros das mesmas. E aproveito, obrigado Filipe, e aproveito este entre respostas para dizer, como sempre, que toda a informação que prestamos aqui não constitui qualquer recomendação de investimento, e o que fazemos aqui é contribuir para uma maior clareza do enquadramento dos mercados, e também contribuir para mais e melhor educação e literacia financeira. Dito isto, vamos passar então à segunda questão. Pergunta a Patrícia: na compra de ações, o que se deve fazer? Comprar na moeda em causa ou cambiar para dólar e negociar em dólares? Muito obrigada. Filipe, o que responder à Patrícia? Ora bem, há aqui uma parte da pergunta que eu acabo por não perceber muito bem, que é qual é que é essa moeda em causa, não é? Se é a moeda digamos, no nosso caso, se é o euro, ou se estamos a falar de outra moeda diferente. Eu arriscaria que deve ser euro. Exato. Eu acho que aqui... Eu comprar ações de uma, ou comprar ações de uma empresa, devo comprar em dólares ou em euros? Bom, é assim, Isso se calhar já é outra pergunta. Não, exatamente, é isso. E dependendo dos mercados, há empresas em que eu não posso simplesmente comprar em euros, quer dizer, tenho mesmo que comprar na moeda local. Eu se calhar levava a pergunta, e acho que se a responde a mesma, para um tema um bocadinho diferente, que é que se quando fazemos os investimentos em ações que não são cotadas em euros, se devemos, digamos, cobrir o risco cambial ou não. Ou seja, se devemos estar expostos à moeda subjacente das ações. Por exemplo, se eu comprar umas ações da Tesla, que está cotada em dólares, se eu devo correr o risco dólar ou não. E isto às vezes é relevante. Por exemplo, em 2021,
o dólar subiu 8,3%, se não estou em erro, face ao euro, o que quer dizer que isto pode magoar, quer dizer, por um lado, pode, neste caso, para quem investisse em ativos denominados em dólares, daria uma rentabilidade acrescida, mas, por outro lado, se for ao contrário, eu posso estar a ganhar 5% na ação e perder 10% na moeda, não é? E, portanto, acaba por, de alguma maneira, eu vou comprar uma ação porque acho que a cotação dela vai subir e depois, no fim do dia, acabo por perder dinheiro. Outro exemplo que posso dar, por exemplo, o ouro. O ouro, ano passado, perde cerca de 3,5% em termos de cotação face ao dólar, mas face ao euro ganha também mais ou menos 3,5%, 3,6%, não é? Portanto, ou seja, porquê? Por causa do efeito euro-dólar, precisamente. E, portanto, estas coisas do cambial nos investimentos são verdadeiramente interessantes e a pergunta é muito boa por causa disso. Como é que eu responderia de uma maneira um bocadinho sistemática? Em primeiro lugar, perguntar se a pessoa em causa, ou se as pessoas em causa, a instituição em causa, se faz sentido estar investida em moeda estrangeira ou não. É a primeira coisa que eu deveria dizer. E eu diria que sim, se nós estivermos sediados num país de uma moeda fraca, isto é, por exemplo, se eu estiver no Brasil, se eu estiver numa economia... O Brasil é um bom exemplo porque toda a gente tem dinheiro no Brasil, tem alguma coisa em dólares ou em euros, em moeda forte, para prevenir a desvalorização da sua própria moeda. Não é? Portanto, eu acho que faz sentido. Nós estamos na zona euro, creio que faz bastante menos sentido. Uma outra situação em que eu creio que vale a pena ter exposição cambial é quando nós já temos um património de uma dimensão já bastante interessante e que faz sentido diversificar também ao nível das moedas. Não é, infelizmente, o caso da maioria das pessoas. Eu creio que aquilo que nós devemos trabalhar é sempre na nossa moeda, ou quase sempre, e para isso é possível fazer de várias maneiras diferentes. Podemos comprar, no caso dos ETFs que tenham cobertura cambial. Por exemplo, quando estamos a investir no índice, eu posso investir no índice Standard & Poor's em dólares ou num fundo que tenha cobertura cambial. Creio que será o mais indicado. Caso contrário, enfim, é estar exposto à variação da moeda. Em princípio, acho que faz mais sentido estar com posições cobertas em que o câmbio não influencia do que o contrário. Mas é uma discussão muito, muito forte que há na indústria acerca desse tema. Dava todo um programa, podíamos dedicar todo um programa, não é? Fica difícil. É um tema complexo. É um tema complexo. Muito bem, certamente devemos trazer aqui também mais a questão do euro-dólar e deste efeito nos investimentos. Meus senhores, mais havia, não é? Para falar, isto parece sempre curto e passa sempre a correr. Agradecer aos dois daqui a presença, agradecer a quem nos está a ver e aproveitar para pedir para subscreverem o canal, para deixarem o vosso gosto, para que o algoritmo, porque estas coisas da disrupção têm, para que o algoritmo também mostre este nosso conteúdo que nós procuramos fazer com a maior qualidade para quem nos acompanha e para contribuir, como já tinha dito, para mais e melhor educação e literacia financeira, sobretudo dedicada aos mercados financeiros, um tema às vezes que parece demasiadamente complexo. Meus senhores, muito obrigada aos dois e vemos então na próxima semana. Obrigado, até para a semana. Até para a semana.